Podemos ir? Então, gente... Não, pode falar. Aqui é um treinamento aqui interno e a gente tem os cortes certos, o cara certo, tá tudo bem. A matéria de hoje é seguro DPVAT, tá? Ele tem uma lei específica, só que essa lei é muito velha, tá? É uma lei de 74, ou seja, uma lei antes da Constituição. Então tem muitas coisas assim que foi meio que revogado tacitamente. Questão de correção monetária, que nessa época previa um determinado fator, e eu vou explicar para vocês tudo que é relevante para você conseguir conquistar um cliente do seguro DPVAT, recebê-lo no escritório, fazer uma ficha de identificação e no final dar uma solução para ele. A solução pode ser administrativa ou judicial, muito parecido com o direito previdenciário, porque o direito previdenciário tem um processo administrativo primeiro, você tem que provocar, você não pode entrar com ação judicial direto do DPVAT, você tem que fazer o processo administrativo. E o que aconteceu, principalmente no ano passado? Ficou muito perdido isso, porque a Caixa ela não tem um sistema tão robusto de processo administrativo igual o meu INSS. Ela, inclusive, você não consegue nem ver, você tem que ficar pegando fragmentos e montando seu processo administrativo. Tudo por quê? Por causa de uma mudança de 2021, eu vou chegar lá. Mas vamos lá. DPVAT, o que é? É um seguro obrigatório que é custeado, né, por toda a população e ele tem para cobrir vítimas de acidente de trânsito. Tem que ser vítima de acidente de trânsito. Ah, o cara caiu de um prédio. Eu lamento, mas não é vítima de acidente de trânsito. Você pode cobrar auxílio-doença, aposentadoria por invalidez, ajudar lá ele a conseguir moletas, conseguir prótese, mas tem que ser acidente de trânsito para custear o DPVAT. É um fundo para cobrir acidentes de trânsito. E como vocês sabem, no Brasil tem uma quantidade absurda de acidentes de trânsito diariamente. Né? Motoqueiros que se machucam, ficam lesionados, ficam com sequelas, parentes, pessoas do nosso círculo, todo mundo deve conhecer alguém que já sofreu um acidente, alguns em um maior grau de intensidade, outros em um menor. E aí que a gente vai matar quem vai ser o seu cliente, por causa desse grau. Qual é o tamanho do grau da invalidez, da sequela? Então, quais são os casos? DPVAT, nessa lei, coloquei ali também na tela que eu vou compartilhar esse material com vocês, os danos pessoais eles são só de 3 casos. Então facilita muito a vida de vocês, porque o previdenciário tem a aposentadoria de idade, tem da pessoa com deficiência, tem do professor, tem a especial, tem a invalidez, tem 70 mil aposentadorias, e aí você tem 3 casos. 3 casos, é bem fácil de esgotar esse assunto. Primeiro, morte. Segundo, invalidez. E terceiro, despesas médicas, assistenciais e hospitalares, que a gente chama eles de DAMs, despesas médicas e assistenciais. E aí, o que acontece? Isso casa muito bem com o direito previdenciário. Por quê? Porque morte tem pensão por morte. Ou se não, aconteceu antes da morte uma invalidez e depois morreu. Aí ele recebe o período que ficou inválido, depois que morreu, recebe a pensão por morte. São 2 processos diferentes, casando com o previdenciário. E lá no DPVAT você recebeu o da morte. E se não, se ele ficou inválido, ele vai receber o da invalidez. E aí vocês vão ter que dominar algumas coisas chamadas com causa. Por quê? Foi isso que agravou ou foi uma infecção hospitalar que ele morreu? Qual foi a origem da morte dele? Foi do acidente? É lógico, se é um acidente ele não estaria lá no hospital. Mas aí você tem que dominar outras matérias do direito, principalmente da responsabilidade, para ver causa, objeto, nexo causal. Então vamos lá. E despesas médicas é o mais fácil, mas é com certeza que você ganha menos. Por quê? Porque a pessoa precisou ir para fisioterapia e pagou R$2.000 de fisioterapeuta. Pode pedir de volta, tem que ter a nota fiscal. Remédio, cara, eu gastei mais de R$1.000 de remédio tentando ir, eu machuquei, passando ali, iodo, as paradas, tudo. Você vai conseguir os R$1.000, mas tem que ter a nota fiscal. Tem que ter o cupomzinho. Sabe que esse cupomzinho da farmácia joga fora? Tem que ter. Se não ter, você não consegue comprovar que você gastou um remédio. Você pode pegar no seu cartão de crédito. Tem lá, mas é melhor uma nota oficial, tem o nome do estabelecimento, que fala, que vai ter a data, que vai casar com a data do acidente. Vai ter próximo, não adianta você comprar 30, 40, 60 dias depois. Tem que ser algo que você possa fazer um nexo causal, ligar uma coisa com a outra. Vocês sabem, né, aqui na nossa ficha,
A gente primeiro entrevista o cliente, entrevista os dependentes, se tiver dependente, questão de morte. A gente pergunta o detalhamento do acidente e aqui a gente tem um checklistzinho de documentos. Igual a gente tem um checklist de previdenciário, eu vou mostrar para vocês qual é o CNIS, do DPVAT, qual é o documento central. Esse documento, se não tiver esse documento, não rola. Não adianta, não vai conseguir. Então fala. Boletim de ocorrência. BO, boletim de ocorrência. Todo acidente de trânsito, às vezes até de uma colisão de veículos assim, sem repercussão nenhuma, as pessoas fazem boletim de ocorrência. Por quê? Porque é um documento obrigatório que as seguradoras cobram para mostrar qual é o evento, porque ele registra um fato, uma ocorrência que aconteceu no mundo. Então ele vai lá, faz no dia X, bateu, fulano estava desatento ou machucou, aí depende do grau do acidente. Então vai ter acidentes leves, acidentes muito graves. Quando tem aqueles acidentes de carreta, de motoqueiro que é atropelado, aquela coisa terrível, esse boletim geralmente é feito de ofício. Por quê? Porque a autoridade para o trânsito, ele retira o acidentado, chama a ambulância, ele faz um registro, ó, dia tal, caiu fulano, lança aí no sistema, chama o SAMU. Então, geralmente eles fazem de ofício. Então, muitas vezes o seu cliente, por quê? O seu cliente dificilmente ele vai estar se preocupando com o BO, porque ele acabou de ser atropelado, porque ele acabou de tentar sobreviver, lutar pela vida, ele saiu de menos, ele não está nem para essas burocracias. Ou seja, é possível que o BO exista, mas ele não viu ainda. Por quê? Porque a autoridade policial já pode ter dado início de ofício. Então, esse documento tem que ter. Sem ele, o DPVAT não reconhece, porque ele vai ter dia do fato, dia da comunicação do fato, quantos envolvidos, quantas testemunhas. Então, você vai ter que entender que o BO é um documento que você pega onde? Na Polícia Estadual, Civil, Polícia Civil, tá? Polícia Militar não, ele até mexe no trânsito e tal, mas eles fazem outro tipo de trabalho. Então, você pode pegar clientes de outros estados? Pode, perfeitamente. Acidentes de trânsito acontecem em todos os estados. Com atenção, Polícia Civil do Estado. Ah, o acidente foi na BR do Valparaíso. Polícia Civil do Goiás. Ah, o acidente foi aqui na frente do Parque Shopping. PCDF. Foi na divisa de Minas ali, de Cabeceira Grande, não sei o que com Brasília, mas aconteceu em Cabeceira Grande em Minas. Polícia Civil de Minas. Então, você tem que saber aonde tem que pegar o BO. Mas você vai pedir para o seu cliente trazer o BO para você, porque a gente trabalha com todos os documentos prontos. Você não pode fazer uma diligência, principalmente numa ação onde você não vai ganhar igual previdenciário, você fazer uma diligência que te custe em outro estado. Você não pode fazer isso. Você tem que ver se tem um contato, você tem que ver quanto custa um advogado, uma ligação, um e-mail, um site que você entra lá, tipo, que dia do evento, eu consigo achar um BO no banco de dados pelo nome do envolvido, pelo CPF do envolvido, consigo achar aqui pelo dia do fato? Você vai precisar dessa expertise aqui para você obter o BO. O BO obtido, outra coisa que tem que ter, uma coisa é o CNIS, outra coisa é a carteira de trabalho, né? Então esse é como se fosse a carteira de trabalho. Esse tem que ter. Docs médicos e hospitalares. Por quê? Se é acidentado, tem a ver com doença, tem a ver com hospital, tem a ver com porrada, tem a ver com acidente. Então, você tem que ter documentos médicos hospitalares. Sem documentos médicos hospitalares, como é que você vai comprovar que fulano de tal estava internado não sei quantos dias por causa de um acidente de trânsito? Que dia que ele deu entrada no hospital? Foi logo imediatamente que ele saiu lá da rua, do asfalto e já foi? Isso vai ser muito importante para a seguradora fazer a análise do nexo do acidente com o direito que ele tem de receber. Não adianta você... Tem gente que frauda os documentos, por quê? Porque o BO é de um dia e os documentos médicos são de outro dia. Quer dizer que é possível? É possível. Por quê? Porque tem lugares que não tem estrutura para receber o acidentado, ele tem que mandar para o município vizinho, o município vizinho não está pronto, aí a pessoa fica uns 2 dias no limbo ali, numa ambulância, isso acontece. Então, às vezes tem um atraso, um negócio assim. Também acontece de esses documentos estar no bombeiro, porque às vezes as pessoas não chamam de primeira a autoridade policial, chamam o SAMU, chamam o bombeiro. Então, às vezes, você tem lá
bombeiro. O bombeiro, quando ele lança lá, o SAMU, todos eles têm documentos oficiais que constam lá. Dia tal, houve resgate na via Y. Dia tal, todo dia eles têm ocorrências também. Então, esses documentos é um pouquinho mais difícil de conseguir. Por quê? Porque ninguém tem documentos de SAMU, a SAMU vive para lá e para cá, então você vai ter que ir lá no administrativo da SAMU conseguir. Então, se você consegue, é bom, é um plus. É algo assim que dá uma valorizada boa na possibilidade de você ter sucesso. Né? E aí, o que acontece? Essa lista aqui, ela traz, essa lei, ela traz alguns valores das indenizações. E elas têm uma proporção. A proporção, ela vai de 1.350 a 13.500. Esse aqui, o valor máximo, o prêmio máximo, é 100%. E esse prêmio mínimo aqui é 10% desse prêmio. E entre aqui tem vários, tem de 70%, tem de 50%, vai depender sempre da lesão. Morte não tem mais jeito, sempre vai ser 100%. Então, morte casa, compensação por morte. Aí você vai fazer a seguinte pergunta: poxa, é uma pena que fulano faleceu, mas assim, você já deu entrada no seguro DPVAT? Porque você tem direito de receber uma indenização. Aí a pessoa está muito abalada, você vai ter que ser um pouco sensível com o seu cliente, porque ele perdeu alguém querido, alguém que ele não está muito assim pensando nisso. Pode ser que depois de um ano ele procure você, e mesmo assim pode dar entrada depois de um ano. Não precisa ser automático, igual eu te falei. A pessoa está sofrendo um luto, está sofrendo aquele evento traumático que acabou de acontecer, né? Mas eu já participei de audiências com partes acidentados, onde o advogado captador do acidentado falou assim: doutor, você não lembra de mim? Você falou assim: eu vi, você tem direito, e já fechou o contrato comigo lá e tal. Falou isso na audiência lá, e os pais ficou meio envergonhado, o advogado, né? Porque ele estava nem aí, o cara estava acabado, mas ele foi lá e já fechou o contrato com a pessoa. Ah! Mas enfim, tem casos e casos. Até quanto tempo, tipo assim, posso entrar? Boa pergunta. O que vocês acham? 3 anos. 3 anos. 3 anos, pela inteligência, 205, 206 do Código Civil. Lá, os casos de responsabilidade civil e responsabilidade com seguradoras vai dar essa resposta para você. Gente, 3 anos é um prazo muito curto. É muito curto, porque prescreve. E isso assim, ó, só de levantamento de documentos e entrada no judiciário, se você só tem um tiro. Se você fizer uma ação errada e ter que fazer tudo de novo, vai correr esse prazo. Se ele já estiver correndo, você está em maus lençóis. Porque é muito pouco. 3 anos é muito pouco. Então, você tem que ficar atento a isso. Então, morte, consequentemente, é o que paga mais. Quando a pessoa morre e você não consegue, cara, mas eu tenho tudo. Eu tenho a certidão de óbito, eu tenho o BO, eu tenho aqui os documentos médicos antes da pessoa morrer, porque a porrada foi muito forte e tal. Eu tenho, eles disseram que não. E é comprovado que tem um acidente, inclusive tem até testemunho que sobreviveu. E aí, nesses casos, você, já que ele te disse não administrativamente, você vai ter que ajuizar uma ação de cobrança. A ação de cobrança do seguro DPVAT, dizendo qual a modalidade das 3? A morte. Qual o valor? O valor máximo da tabela. Vai ser só 13.500? Não. Honorários de sucumbência, mais 10%. Só? Não. 13.500 é o valor do prêmio. O dia do evento tem que ser desde o evento danoso, correção monetária. Resumo da ópera: 20 mil a ação, por causa do decurso do tempo, da inflação, da correção monetária e do INPC. E se a pessoa perdeu o prazo, da faixa de cumprimento de sentença, mais 10% de perder o prazo, mais 10% de honorários. Então, você vê que dá para dar uns aumentozinhos. Você quer falar, doutor? Eu quero fazer uma pergunta. Pode falar. O prêmio máximo é 13.500. Suponhamos que a pessoa entrou na via administrativa. Aham. Só que aí não foi reconhecido, você vê claramente que isso aqui é um caso. O caso do Denilson lá. É um caso que ele está praticamente inválido. Certo. Beleza. Mas aí, se na via administrativa tivesse reconhecido
que ele estava, por exemplo, só 50% ruim Sim. e pagando proporcional de 50%. Pode entrar na justiça para cobrar esse valor restante através de uma perícia que vai ser realizada no judiciário ou fica por isso mesmo? Deixa eu ver se eu entendi sua pergunta. Você está questionando o grau, acha que o grau não é aquele? Não é aquele, é um e grau o valor maior. deveria ser maior. No caso dele, eles pagaram o prêmio máximo. Uhum. Então, nesse caso, você pode até conferir, mas aí você não tem mais o que pedir, porque já te pagaram o prêmio maior de todos. Mas se for um caso que eles pagam a menor, que a gente já teve caso desse no escritório, pagou tipo assim, 3 mil, mas era para ser um 7. Aí você ajuiza a ação dizendo que você recebeu parcial, mas está errado, porque a tabela falou que é mais. Entendeu? Então, é normal acontecer isso que você está falando. O dele foi 13.500? No caso dele, sim, mas tem muitos que são atendidos pela perícia da seguradora e a perícia da seguradora fala, não, esse aí está 30% ruim. Só que, de verdade, ele pode estar uns 60, uns 80, e aí você vai precisar do contraditório. Se você ficar só com a seguradora, você vai morrer com aquela opinião. Se você precisar de outra opinião, aí você busca o judiciário e, de preferência, com assistente técnico. Mas é muito caro para alguém que, assim... E aí, o que acontece? Você tem que fazer uma análise criteriosa do cliente. Por quê? Porque não tem classe social. A maioria, realmente, a maioria é uma maioria mais hipossuficiente. Só que qualquer pessoa, até uma pessoa rica, pode ser atropelada. Tá? E aí, o que custeia isso aqui? Os carros. Os carros, todos os anos, eles vêm com o documento do carro, vêm com imposto, IPVA, Imposto de Propriedade de Veículo Automotor, vem com licenciamento e vem com o seguro obrigatório. O seguro obrigatório nada mais é do que o DPVAT com outro nome, é o seguro obrigatório para custeio do trânsito, da atividade de trânsito no Brasil. E aí imagina, quanto é? Vocês já pagaram DPVAT? Já tem algum parente que tem carro que pagou DPVAT? Todo ano você tem que pagar, se você não pagar até regular o Detran atrás de você, você não vai conseguir fazer algumas coisas. Geralmente, R$17, R$20, tá? De todos os carros do Brasil. Por ano? Por ano. Por ano. Isso dá alguns bons bilhões de reais. Porque tem uma alma, às vezes, que tem 4 carros. E se você pensar quantas famílias têm um carro, quantos brasileiros têm carro, quantos têm, independente, o carro é do governo, mas o carro tem uma frota de ônibus, de carro da polícia, todos os carros têm. Alguns têm isenção e tudo mais, mas assim, o custeio é isso. E aí, esse dinheiro é para cobrir esses acidentes de trânsito. Aí você fala, nossa, mas assim, é muito desproporcional os prêmios com a arrecadação deles. Arrecadam muito mais do que pagam. Eles têm dinheiro para pagar infinitos anos. Isso é uma verdade. E aí, as pessoas já entraram com ações no Supremo Tribunal Federal questionando a dignidade da pessoa humana ser tabelada pelo braço, pela perna, por um TCE, um trauma crânioencefálico, que a pessoa perdeu a consciência e ali ela vai receber R$13.500. O que se paga com R$13.500? Qual é a dignidade que alguém tem ganhando um prêmio único, não é mensal, um prêmio único de R$13.500? Eu tive acesso a esse processo, eu não lembro o número dele para compartilhar com vocês, mas esse processo, os advogados comeram mosca. Por quê? Porque eles perderam as últimas ações e ficou por isso mesmo. Eles ganharam, ficaram com esses valores melhores para eles, porque eles perderam todos os prazos e não tem como recorrer mais desse tema. E agora vai ser esse valor para as seguradoras até que venha uma lei que reforme a lei de 74. Que aí o Congresso vai ter que trabalhar, vai ter que editar uma lei atualizada e essa lei é extremamente conveniente para quem paga. Mas isso são questões políticas, é fora do nosso controle. E aí, eu não concordo com esses valores também, mas a estratégia que eu uso para falar com o cliente, olha, você já sofreu um acidente, assim, você já não ganhou nada. Eu acho que o seu braço, que sua perna, que seu irmão está nessa situação lamentável, sua situação deplorável, uma situação assim que é muito sensível. Eu sei que ele merece todo o cuidado e amor do mundo. Mas entre você não ganhar nada e ganhar R$13.500, é melhor você dar entrada. Por quê? Porque a pessoa vai ficar sem aquela indenização. Ou seja, quantas pessoas nem dão entrada, nem sabem que tem esse direito. Acidente de bike se configura acidente de trânsito? Depende. Eles têm uma tabela de falar o que é veículo
tipo B, de trator, de tração, de caminhão. Bike se considera que não é veículo automotor, é um veículo de propulsão humana, precisa de um humano, ou seja, não é de um motor. E se for elétrica? É uma boa pergunta, mas eu acho que isso ainda não se equipara a veículo. Não. E por não se equiparar a veículo, ele não consegue encostar na categoria de moto. Aí você não dá para fazer elas por elas com um acidente de bicicleta. Porque senão a gente pedia do Marquinhos. Mesmo numa BR, tu não... Aí depende. O que foi? Foi um louco que passou muito perto de você e te desequilibrou e você caiu. Aí configurou um acidente de trânsito. Porque você foi semi-atropelado. Aí que tá. Você precisa pagar o DPVAT. Lá a gente trabalhava na defesa do DPVAT. Né? A gente era o réu, a gente fazia a contestação. Né? E uma das teses que eles mais utilizavam era esse proprietário inadimplente, o sistema, esse dinheiro é para custear o sistema. Quando você paga, você está contribuindo para o sistema e você está garantindo a sua proteção. Então, como ele está inadimplente, ele não garantiu. Bem similar porque o INSS fala que você paga a contribuição, você está coberto, e não paga a contribuição, não está coberto. Né? Só que não é assim que funciona. Essa tese é uma tese feita para a defesa. Como é que é a tese? A lei fala é acidente de trânsito. Ah, mas ele é um pedestre, ele nem tem carro, ele nem paga. Não tem problema, ele vai receber também. Ah, mas ele era indigente, estava assim. A família dele tem direito a caso de morte, se ele for atropelado e morreu. Então, aquela cliente que ela é lá de Minas Gerais, que o esposo dela é o Carlos Augusto... Almeida. A Dilermane. A Dilermane, ela foi atropelada. Ela deu entrada. Ah, deu? Ela fez sozinha. Ah, entendi. Ela conseguiu. Ah, não. Mas, aí, uma das coisas que acontecia muito lá também, igual ela foi atropelada 2 vezes. Você pode receber 2 vezes? Pode. Pode. Vai ter que ver quantas vidas você vai ter. Vamos ver quantas vezes você vai. Só que aí, eles ainda se esquivam da segunda vez dizendo que já pagou. Aí você realmente vai ter que ver, porque imagina, é um baita de um azar. Mas, pô, fui atropelado aqui ó, na região da costela, nesse lado direito aqui, no dia X. 2 anos depois você recebeu um tranco aqui, bateu no lugar do dia X, no mesmo lugar. E aí vai gerar o quê? Um agravamento da lesão. E aí eles vão se defender dizendo que é lesão pré-existente que já pagou. E aí você vai ter que mostrar que aqueles eventos, aí o médico vai ter que ser um pouquinho minucioso, vai ter que demonstrar que aquela piora foi por causa do segundo impacto. Sim. Porque senão você fica sem o segundo prêmio. Se ficar configurado que é o primeiro no mesmo lugar. Então, delicado. Quando é lugar diferente, aqui o outro foi na perna, caiu a moto aqui. Moto, você pode estar na sua garagem sozinha. Ah, caiu, pô, bateu por cima, acidente. Configura. Caraca. Pode pagar. Você caiu sozinho, é acidente com um veículo automotor, uma moto, sozinho. A gente tem um caso desse. A perna aqui por causa de uma moto. Eu nem sabia que não podia encostar naquele negócio que quente. Sim, eu já queimei com isso aí também. Só que aí a gente foge dos casos. Por quê? Você tem que ficar inválido. Ai, Deus me livre, não. Então uma queimadurazinha não entra aqui, entendeu? Mas entra na despesa médica. Se você precisar de um remédio, Não. por causa da moto. Eu fingi que não tinha acontecido. Pois é normal. Só que isso aqui, Eu fiquei com vergonha. Isso aqui é um pouquinho complicado, por quê? Porque às vezes o seu remédio custa R$50. Aí você não vai atrás disso. Então tem que ser uma despesa recorrente. Ou não ser Então, que seja uma despesa um pouco alta. De consulta. Muita consulta médica, você não tem plano de saúde, desembolsou 500, não fez uma ressonância magnética para ver como é que está o seu músculo, um raio-x, que você não tem recurso, e se você esperar o público vai demorar não sei quanto tempo. E aí, a Kézia falando nesse caso aí, eu lembrei de um caso da cliente que ela tinha os dois, né? Ela gastou não sei quantos remédios e também ficou inválida, então ela pediu uma ação acumulada dos dois, para ver se sobe. E aí tem um limite, tá? Eu tô falando para vocês o limite da invalidez. Aqui é esse da morte ao teto, e o DAMS, o limite do DAMS é 2.700.
Então, por exemplo, cara, eu paguei não sei quantas diárias no hospital, não sei quantos dias no médico, eu gastei mais de 5 mil reais com isso aqui, com esse tratamento, eu tô acabado, tive que botar pino, tive que botar parafuso na perna, gastei mais de 5 mil. Você vai ser ressarcido até o teto limite do prêmio de 2.700. Ah, mas eu vou sair no prejuízo. Entre não receber parte desse dinheiro, é melhor receber. Como se comprova? Documentos que constem valor. Então, E esses valores, eles são fixos, né? Eles não são atualizados, eles tem... são atualizados São atualizados? no momento do pagamento, né? Assim, esses valores na via administrativa pagam os valores da tabela. Após Então, essa essa tabela é fixa, desde A tabela é 74 a fixa. mesma tabela. Mesmo com juros, o mundo muda. Nossa, realmente. E aí quando você entra na justiça, a justiça acolhe, já tem jurisprudência do TJ e do STJ que tem que recompor. Então esse valor, se você entrar na justiça, é um pouquinho a mais. Nada muito significativo, mas dá uma aumentadazinha. E aí, outro ponto importante. A gente falou de tudo isso aqui, tal. Isso aqui é importante. Vou falar com vocês. É porque 13.500 e É 2.000 era um dinheiro. 13.500 e Exato. 2024 Esse é o raciocínio, isso. Aí vamos lá. é o café. É por aí. Que café! Aí esse café tá. O Starbucks super faturado. Starbucks merece fechar. Depois dessa aí, É, esse café aí tá super faturado, né? o café do sítio. Aí que acontece. Ó, eu coloquei aqui para vocês seguradora líder e caixa econômica. Por quê? O contrato, gente, do seguro de rebate, ele tem uma empresa gestora que está por trás desses pagamentos. Ela arrecada e distribui os prêmios. E como é que ela identifica quem merece determinado prêmio? Ela convoca o acidentado para fazer perícias. Às vezes as perícias são feitas de maneira indireta, que é por análise de papéis e documentos, ou se não por perícia direta, onde o fulano vai ter que ir num postinho, onde vai ter um perito similar ao do INSS que vai olhar lá, assim, de maneira imparcial, e vai ver se ele tem a lesão que está na tabela que garante algum dos prêmios. E aí ele vai dar um sim ou não, igualzinho o direito previdenciário. E aí que entra o que a doutora falou. Às vezes ele vai dar um grau, você não tem condição de ser esse grau, a pessoa tá, ó. Aí ele dá assim, 10% inválido. Você não tem condição de ser 10% inválido. A pessoa é muito mais. E aí você vai ter que brigar isso. E aí você vai ter que ajuizar uma ação. Qual o ponto central? A gente está quase na interseção final desse prazo. 2021 é uma data muito relevante para você saber. Por quê? Porque o contrato era da seguradora líder. Eu já trabalhei no escritório que prestou serviço para a seguradora líder. E a seguradora líder, ela é dona do contrato, antigamente. Depois de 2021, ela perdeu esse contrato. Esse contrato agora está com a Caixa Econômica. E o que isso significa, Alexandre? O que essa explicação significa? Significa se você pegar um BO, que o acidente é de 2021 para trás, você vai ter que entrar com ação contra a seguradora. Se o BO que você pegou é de 2023, você vai ter que entrar contra a Caixa Econômica. Isso faz total diferença para você não processar a pessoa errada e perder o processo e perder o tempo. Mas mesmo se for antes de 2021, não teria mais como processar por causa do tempo. Então, a gente está na interseção final do prazo da prescrição. 2024 ainda é bom. Isso, é o último ano. Tá. É o último ano. Então, tô explicando isso aqui para vocês porque ainda não morreu. Entendeu? Entendi. E aí você pode ainda, com um pouquinho de técnica processual, dar uma largada nesse prazo. Por quê? Porque quando você recorre... Você lembra daquela lei que a gente falou do processo administrativo? Que é a lei, né, do 9874, né? A lei do processo administrativo federal. Ela que o INSS se espelha. Você pode recorrer das decisões dessa lei. Você não concorda. Aí o que acontece com o recurso? Suspensão do prazo prescricional. Entendeu? Aí profere o acórdão. Aí interrupção e continua. Então tem umas regrinhas
de civil, de processo civil, que você vai conseguir. Ajuizou a ação, congela a discussão, suspensão da prescrição. Incapaz, quem morreu foi uma criança, foi uma pessoa que tinha deficiência mental, não corre prescrição contra incapaz. Então você tem que ficar muito atento a isso, porque você não pode desprezar casos, você tem que analisar com um pouquinho de técnica, um pouquinho de cuidado. Então, como a gente não tem tempo a perder, porque 3 anos prescreve muito rápido, você não pode entrar contra a pessoa errada. Senão ele vai ganhar a ilegitimidade, ele vai comprovar que, olha, que o contrato aqui, eu nem tenho mais responsabilidade com os contratos após o 21, você entrou aqui comigo, tá errado. Você vai perder o processo. Você vai perder a causa, vai perder tempo, vai perder o seu trabalho, porque você vai ter que fazer o segundo trabalho, aí já não está valendo a pena a grana que você vai ganhar de honorários. Porque os honorários de 13.500 calculado de 30%, você vai ganhar 4.000. E se for menos, se for de 1.500, 30% de 1.500. Qual o segredo? Aí você fala assim, mano, então não vale a pena. Upsell e downsell. Tipo assim, uma venda a mais. É igual a batatinha do McDonald's. Você gostaria de uma batata a mais por R$1? Você comprou um sanduíche de 20. R$1 a mais. Claro que demanda um trabalho, uma análise e tudo mais, mas quando você é especialista, você vai gastar 20 minutos do seu dia para fazer essa análise, ou até menos. Aqui a gente está demorando um tempinho porque a gente está estudando um assunto, mas se for para você dar um parecer para o cliente, fazendo as perguntas dele e fechando na sua mente aqui esses detalhes, você vai demorar pouco. E se você fizer isso de uma forma organizada e como uma esteira de produção, isso aí você vai ter várias ações, entra e sai, vai entrando, pingando. Quando você trabalha na iniciativa privada, você tem que ficar atento ao pinga-pinga. Qual é o pinga-pinga? 100 reais de honorários, 100, mas é mais. Está assim, no seu extrato bancário, ó, mais. O que mais tem geralmente é isso, ó, menos. É mais. Você está achando 100 reais no chão? Mas é pouco. Pois é, mas 100 clientes. 10 clientes de 13.500 são 100 mil reais. E aí, é 4.000. 4.000 vezes 10 são 40 mil de honorários. Negócio bobinho, mas é mais. Então, isso aí é algo que você vai ver. O cara está me buscando por auxílio doença, por invalidez, auxílio acidente. Foi de trânsito? Tinha pedido, vai. Por quê? Porque aí você vai juntar uma possibilidade a mais. Ou se você for ao contrário, faz o upsell, o cara te buscou pelo DPVAT, aí vai dizer, mas você trabalha? Por quê? Porque quem trabalha está vinculado com a Previdência. Se você está vinculado com a Previdência, você tem direito à cobertura. Você merece aposentadoria por invalidez se você ficou muito ruim. Ou seja, uma venda maior, porque benefício previdenciário é para sempre, dependendo do benefício. Então, morreu pensão por morte. Oh, meu Deus, mas foi de quê? Foi no acidente de carro. Foi no acidente de carro. Sorrindo, mas chorando. Foi no acidente de carro. Aí você, mas você já pediu? Eu nem sabia, meu filho. Eu tive um caso, eu vou te falar a verdade, que foi o 4º, 5º caso da minha carreira que foi difícil. Eu tive que ir a todas as... Eu tive que ir até no cartório. Aí o que acontece? O rapaz da Tanangolândia me procurou e falou bem assim, Alexandre, meu pai morreu num acidente de trânsito. Só que o meu pai, ele se afastou um pouco da nossa família, foi ser morador de rua e acabou que numa desatenção ele foi atropelado estando na rua. Eu entendo. E aí ele falou assim, e aí o que acontece? Meu pai faz tanto tempo que ele está afastado de casa, que ele perdeu carteira, eu não tenho nem o CPF do meu pai. É um pouco complicado, né, cara? Um pouco complicado. E aí outra coisa, a gente se esforçou e conseguiu a certidão de óbito dele. Mas olha o nome do cara. José de Souza. Putz, desgrila, não é que nome comum, cara. É um nome que tem 70 mil José da Souza.
E aí você fala assim, cara, mas aí ó, eles negaram porque eles todo mundo que morre é recolhido, vai para o IML, Instituto Médico Legal, eles vê lá de onde é que é a precedência daquele, tem os dados dele lá na identidade da polícia e tudo mais. E aí o que acontece? Quando ele foi checar lá, as informações estavam desatualizadas e um nome desse não é o bastante. Ele vai precisar do nome da mãe, vai precisar do CPF, vai diferenciar esse José da Souza de outro José da Souza, de Souza. E aí o que acontece? Ele não conseguiu, por negativa da seguradora, dizendo que ele não era o pai dele. Você não é dependente dele. Aí você vai ter que manjar um pouquinho de direito civil, nos casos de morte, de saber de sucessões. Quem é a pessoa legítima para pedir em nome do falecido? Os herdeiros, né, os descendentes. Eles falam que é o... Como é que é o nome? É o CAD, né? Cônjuge, ascendentes e descendentes, o CAD do direito civil. Aí você tem que saber, porque isso aparece com o irmão. O irmão é só se for essas duas classes não tiver. Aí essas duas aqui que são mais importantes. Se o cônjuge pediu, os pais não têm direito. Direito civil, parte de sucessões. Então, eu falei para ele, e qual é o seu nome também? José. O nome do filho era José também. Então você é o José filho, eu sou o José de Souza filho. Tá. E ele é o José de Souza, meu pai. Entendi. Aí o que eu tive que fazer? Eu falei, você tem irmãos? Tem. Os irmãos tudo igual. José. Não era José não. Eles tiveram um pouquinho mais de criatividade, mas foi assim, Genglisson e Janilson, tipo por aí. E aí, os 4 me passaram, ou seja, ele não tinha mais esposa, parece que a mãe dele tinha morrido, só tinha os filhos como descendente. Aí eu juntei os 4, peguei o nome em comum do mesmo pai dos 4, fui no cartório e eu tive que fazer uma ação de retificação de registro civil. Ou seja, para consertar o nome da certidão de óbito que estava errado, que não tinha elementos. Quando você chega lá no cartório, você fala, tudo bem, essa certidão aí que você tem no seu banco de dados está errado. Aí o cartório vai olhar assim, quem é você? Tá doido. Minha certidão é errada. Tipo assim, muda essa informação oficial aqui do cartório, porque ela está errada. O cartório não vai mudar de ofício, ele vai precisar o quê? Provocar o judiciário para fazer uma retificação de registro civil. E aqui no DF tem uma vara especializada nisso, só tem uma vara especializada nisso, que ela trabalha, e saiu aqui o meu controle. Então é isso. Então beleza. Aí, no Fórum Mirabete aqui em Brasília, o mesmo das varas previdenciárias. Então, o que acontece? Eu tive que fazer uma ação, porque se eu chegasse na justiça com a certidão de óbito irregular, eu poderia ter problemas de legitimidade. A seguradora ia se defender dizendo que eles não são os descendentes dele, e aí eu não ia conseguir. E aí eu fiz uma ação no 0800, porque quem é que vai me pagar para fazer uma ação de registro civil, sendo que o cara que me procurou já era hipossuficiente, mas eu fiz porque eu estava bem interessado. E aí eu queria ganhar 13.500. Eu não, 13.500 é do cliente, o meu era só 30%. Né? E aí, conseguimos no juiz do registro civil, e aí o que eu pensei? Eu vou entrar com ação do registro civil, só que eu vou entrar com ação do DPVAT ao mesmo tempo. Caraca, Alexandre, mesmo com o risco dela não estar certo, e qualquer coisa eu falava, opa, excelência, juntei o documento errado, tá aqui. Porque elas vão ser concomitantes e eu preciso que, não posso ficar esperando a ação de registro civil acabar, porque se ela demorar 2 anos eu estou enrolado, se ela demorar 3 anos eu estou enrolado. Aí eu entrei ela concomitante, esperando que ninguém visse, né? E aí beleza, aí a doutora, aí como eu falei, o homem foi atropelado na Candangolândia. A circunscrição judiciária aqui do DF, Parkway, Bandeirante e Candangolândia fica no fórum do Bandeirante. Aí a juíza do Bandeirante falou assim, não, zero, você não tem direito a nada. Aí ele falou assim, essas partes não são legítimas. Estou justamente no ponto onde era o ponto que eu precisava. Aí eu, mas não pode, excelência, por quê? Por isso. E fiz uma apelação
mostrei a legitimidade dos 4 irmãos e tudo mais. Em sede de recurso foi reformada para pagar 13.500 desde o evento danoso, mais juros e atualização monetária, chegando mais ou menos nos 20, deu acho que até 21 mil na época, corrigido e atualizado. Ou seja, se eu não apelasse e me conformasse, eu ia ganhar nada. E aí eu insisti, por isso que é um caso que eu lembro bastante. Por quê? Porque eu trabalhei até as últimas instâncias para conseguir ele. Então, isso aqui é só isso. Praticamente, o seguro DPVAT, essas são as principais informações que você precisa saber. E aí, essa questão, o que vai acabar? Vai acabar o processo com a seguradora líder. Vai acabar o processo com essa aqui. Porque vai passar o decurso do tempo e aí você vai ter que se preocupar só com a Caixa. Qual a diferença que eu, Alexandre, enxergo das duas? A seguradora líder, se eu não me engano, ela estava, na época que eu a conheci e comecei a trabalhar diretamente com ela, estava mais ou menos 15 anos com o contrato. Então ela é muito mais preparada, ela tinha sites, ela tinha respostas meio que imediatas, você abriu o recurso, você abriu o processo administrativo, em 2, 3 dias ele já respondia, era bem padronizado, tinha muitos escritórios de advocacia envolvidos nisso. Então a seguradora líder, ela era mais especializada. A Caixa, gente, aí é que tá. A Caixa é uma empresa pública, é um banco que mexe com políticas públicas, que mexe com Minha Casa Minha Vida, mexe com financiamento, mexe com pessoas, mexe com projetos do governo e aí vai mexer com acidentes de trânsito. O que eu acho? Eu acho que a Caixa, por ter muitas coisas, ela acaba que não faz nenhum direito, porque ela não é especialista. Já a seguradora líder é uma pessoa jurídica voltada só para isso. Mas se você jogar em algumas notícias na internet, você vai ver que tinha alguns indícios. Eu não posso afirmar, até porque também está gravando, mas eu realmente não posso afirmar porque eu não tenho provas, eu não vi os processos. Eu não falo de processos que eu não vi nem participei. Mas que tem indícios que as pessoas não geriam esse dinheiro público direito e por isso que ele perdeu o contrato e foi para o outro. Tá? Mas aí o outro bateu no peito, pode deixar comigo, eu vou fazer. Eu bati aqui. Então, ó, a Caixa Econômica hoje é a da vez. Então, você vai ajudar. E o que acontece? As pessoas, o público que costuma ir na Caixa é um público bastante leigo, pessoas muito simples, que vão fazer empréstimos, consórcio, vai ali sacar a aposentadoria dela. E aí acaba que, como é que a Caixa faz? A Caixa criou um aplicativo que no início não estava funcionando legal, agora que ele está dando uma estabilizada boa, né, para você fazer pedidos. Se você ir lá no balcão, ele vai falar, você tem que pedir por aplicativo. Só que essa informação que ele está te dando, ele não pode negar atendimento para você. Porque se você não sabe fazer, você está recorrendo a quem sabe, que é um banco público. Se ele é público, ele tem que servir o público. Então, a Caixa Econômica hoje, você pode o quê? Encontrar algumas dificuldades nisso, por causa que a pessoa, um bancário, tem esses negócios de bater meta. Entendeu? Bater meta, vender não sei quantos produtos da Caixa e tudo mais. O que acontece? Se você ficar ajudando um popular a conseguir uma indenização de políticas públicas, você está deixando de fazer atividade bancária, que é vender produtos, empréstimos, consórcios e não sei o quê. E aí acaba se preterindo, não, vai lá, ó, busca lá uma assessoria para você fazer o próprio aplicativo, se você não souber mexer, senão a sua neta que sabe mexer no aplicativo, aí a pessoa faz. Aí, o que acontece? Vai acabar que essas pessoas vão parar aqui. Por quê? Porque às vezes ela não tem a quem recorrer. E aí, com a atividade privada, você não pode deixar de fazer o contrato. O contrato de DPVAT, a gente tem um modelo, que eu fiz um modelo assim, de uma folha. E ele ficou bem bonitinho, depois eu vou mostrar para vocês. E aí, essa entrevista aqui, ó. Você foi vítima de acidente de trânsito? Não. Acabou a entrevista. Acabou a entrevista. Perguntas-chave. Perguntas-chave. Eu elaborei isso aqui, não existe ficha nenhuma na praça aí. Eu elaborei de coisas que eu achava que era relevante. Data do acidente. Data de entrada do... Já deu entrada? Ou seja, você precisa saber se ele já fez um pedido. Para você não perder seu tempo, fazer um e descobrir só depois que já fez. Então, ó, que dia que foi o acidente? Você lembra? Você tem um BO? Porque se já tiver o BO e te dá, você não precisa fazer essa pergunta para ele. Ó, já foi dada entrada? Qual foi o tipo? Você pediu um lote?
pediu invalidez, você pediu despesa, quem é que está pedindo morte? É uma pessoa legítima? É o CAD, cônjuge ascendente descendente? Não, é o primo de 4º grau. Toma cuidado, tem que perguntar. Por isso que está aqui a ficha aqui. Porque se ele não for uma pessoa legítima, você também está perdendo seu tempo. Tem que ser uma pessoa legítima do CAD, cônjuge ascendente descendente. O pedido é que de invalidez aqui, ó, sim. Despesas, sim. Qual é o motivo da morte? Ele caiu de um prédio. Acabou a entrevista. Tá entendendo? Essa ficha é muito boa. Então vai atender alguém? Chegou alguém? Pega a ficha. A gente vai fazer a simulação, né? Fazer a simulação. A senhora da caixa. Recebeu a indenização? Já recebeu? Já. Aí, você quer pedir de novo? É isso? Eu não acho que tá certo, não. Dei R$800. 800? Aí você vai ver. Você não pode, como profissional do direito, julgar a lesão. Você pode, não, acho que é mais. Não pode. Você não sabe, você não é médico, não pode. Realmente você vai ter que dar uma olhada no laudo. E eles têm que te dar o laudo. E aqui, ó, a indenização foi negada, por quê? Porque se ele já tiver negado, vale a pena você dar uma olhada no processo, ou ir lá na caixa para obter o processo, ou obter o motivo da negativa, para você ver se você já pode ajuizar, se a ação já tem tudo que você precisa. Porque senão você vai ter que instruir de novo. Porque senão, se a pessoa deixa de juntar a identidade, pô, ele não é aquela pessoa, não é aquela pessoa. Aí não tem como. Outro ponto relevante, procuração. A Caixa, por ser um banco, olha, veja só, você pode fazer essa procuração particular de escritório? Poder você pode. Só que aí você vai ter que ter uma postura combativa. Você vai ter que falar assim, tudo bem, aí, eu tomei essa procuração aqui é particular, né? O banco só aceita procuração pública, né? Que é autenticada em cartório. Aí veja bem, foi sancionada uma lei, não me lembro do número da lei, mas eu lembro que ela foi de 2018. Que é uma lei da desburocratização do serviço público. Tudo precisa de um selo, tudo precisa de uma autenticação, tudo precisa de um segundo dizendo, é autêntico, não é autêntico mesmo, autenticação, isso aqui é autêntico mesmo, ainda paga R$17 para você falar que aquilo é autêntico mesmo. Então, foi criada uma lei de desburocratização. Então, o que a gente adota? A gente adota uma postura de cautela, por quê? Porque se você for precisar repetir o trabalho lá no banco e falar com aquele servidor de novo, você não pode ficar de mal dele, mas você pode indagá-lo. Mas então, você sabe que a procuração particular, ela vale, né? Inclusive, eu tenho a cópia com a assinatura fiel do documento. Se você tirar uma dessas impressoras do nosso banco de dados, do Astrea e do DVBox, é capaz deles não aceitar. Mas se você levar o original do cliente com a tinta dele, da caneta original, ele não pode negar, porque é documento original. Aquele documento é super autêntico. Ele é o próprio documento. Quando você digitaliza, você está digitalizando a cópia do documento original. Mas é particular. Só que a diretriz do banco pede autenticação, por quê? Porque o banco não quer se responsabilizar por fraudes. E aí ele fala que você tem que levar a autêntica para quê? Para exonerar a responsabilidade dele. Só que essa lei traz o ponto central do CPC, que o ponto central do CPC está no 373, que fala que o ônus da prova incumbe a quem alega. Se você está alegando que não é autêntico, você que tem que comprovar que não é autêntico, porque eu estou te entregando documento autêntico. Está dizendo que ele não é autêntico? Por quê? Você que tem que comprovar que esse documento não é ele. Porque ele é falso, você tem indícios de fraude. Quando você é combativo com o servidor do banco, ele vai ver que você sabe da legislação, que você sabe que esse lance do ônus da prova e você vai evitar de um custo. Só que é relativamente barato. 10, 17, 24, tem lugares que é uns R$40, vai depender de cartório para cartório. Então, para você evitar de ter problemas, é melhor autenticar. E aí eu já te sugiro você fazer uma com os poderes da Caixa e, de preferência, também com os poderes para entrar no processo, porque aí você já faz uma super procuração. Já tem modelo nos Exatamente. pastas que a gente já fez. Exatamente. E também como a gente pede por aplicativo, até a gente questionar a pessoa que avaliou do aplicativo e isso. Nossa. Aí é o pagamento que entra, né? Aí lembrando, nosso contrato fala que todas as despesas, taxas, peritos, todos esses detalhes são o cliente que custeia. Então, se você, por exemplo, nossa, velho, mas aí o cliente é muito pobrezinho, só quando ele me der R$17 que eu vou lá. Como escritório de advocacia, adianta essa despesa e cobra dele no momento oportuno.
Se você não quiser esperar o processo, cobra depois. Olha, precisamos aqui lá no cartório, aqui está prestar contas. Preste contas. Foi isso aqui, ó. Dia XY, comprovante do cartório, digitaliza, guarda na pasta, coloca ali. Por quê? Porque aí você vai superar esse problema aí de fazer em nome dos outros. Porque se não for o próprio fulaninho que estiver fazendo, se for o advogado dele, se for o consultor dele, se for a pessoa que está na assessoria dele, tem que ter procuração. Sem a procuração não vai. Então se você vai, você pode ir? Pode, desde devidamente autorizado. Se você for já sabendo que o banco é todo cri-cri, porque o banco realmente tem gente que frauda, tem gente que recebe gente que já morreu, não tem nada a ver com essa pessoa, diz que é parente dele, mas não é. E o banco não sabe quem é honesto e desonesto, ele recebe uma quantidade muito massiva de pessoas e ele tem que ficar fazendo essa triagem e fazendo essas chatices mesmo. E aí, para o nosso cliente é ruim, para a gente dar uma demorada e fica custoso. Nessa ficha tem a senha do DPVAT? Não tem, mas a gente pode implementar, que é uma ficha velha, né? Ah, sim. Nem existia o aplicativo. Ah, tá. Na época Porque que eu trabalhava. prescindiu para fazer solicitação. Isso, ó. Outra pergunta-chave. Qual é o local do acidente? Por quê? Porque aí você vai matar também se é um acidente de trânsito, se ele caiu num condomínio do prédio dele, quando foi o evento danoso, foi hospitalizado, provocou incapacidade, a incapacidade é parcial, é total? Todas as perguntas aqui da nossa lista. Houve gastos? Alguém morreu? Tem como comprovar que quem era o culpado era o motorista? O que as pessoas querem fazer? As pessoas querem cobrar. O cara bateu em mim, acabou com a minha vida e foi embora. Quero processar ele. Ele tem direito de processar esse cara também, mas aí é outra coisa, não é DPVAT. DPVAT é indenização de vítima de acidente de trânsito. Se você quiser discutir responsabilidade, você vai ter que processar o particular lá. Se ele está certo, errado, se ele está errando ali nas questões. Mas é complicado, essa é uma ação que eu não recomendo vocês pegarem. Não recomendo. Por causa que você vai precisar de muitos detalhes, você vai precisar de testemunha. Geralmente não tem testemunha, se a testemunha também não está envolvida, tem muito curioso, mas você vê lá que no dia tem testemunha ocular. Estou falando de testemunha que vai, não, eu vi o que aconteceu, eu vou lá, se precisar de mim. Isso aí, ó, é praticamente impossível, é raridade. Não tem, as pessoas não querem se envolver. Né? Então, ó, pergunta-chave, sabe informar se o motorista tinha carteira? Se o motorista prestou socorro? Isso aqui são perguntas complementares para você ver questão de dinâmica do acidente, até se você precisar, numa audiência na justiça, falar detalhes, porque você já perguntou para o seu cliente. Basicamente é isso. E aqui, ó, qual o valor que você recebeu? E aqui, ó, outras perguntas. Em caso de quantia, qual o valor que você recebeu? Qual o valor que está na tabela? Se comparar. Né? Histórico. Quantos pedidos você fez? Você está trabalhando no momento? Aí aqui eu já emendei uma ficha previdenciária. Né? Você está trabalhando? Você já é aposentado? Já recebeu algum benefício do governo? Você entrou com algum processo na justiça? Já? Por quê? Porque você já entrou, ele está omitindo para você que já foi em outro advogado, que já fez, e você é o segundo, e aí você vai ter uma litispendência, uma coisa julgada. Então são perguntas aqui. Então essa ficha aqui é pequena, você tem 4 páginas, e é bem mais fácil que o previdenciário. E lembrando dos conceitos que o DPVAT, ele vai ser um upsell, mas geralmente ele é um downsell, que é uma venda menor. A venda de maior benefício é o INSS, os benefícios previdenciários. Mas, igual aquele discurso que você fala para o cliente, entre você ganhar nada e fazer, é melhor fazer o nada você já tem. Isso é um argumento bem convincente. Tá? E esse tipo de cliente é um cliente mais leigo, um cliente que não conhece o DPVAT. O DPVAT, gente, é isso aqui. Só. Você vai achar alguns detalhes, vai ter casos e casos que vocês vão discutir outras coisas que nem estavam a par disso. Inclusive a seguradora é extremamente... Eu falo seguradora, mas a Caixa tem uma Caixa Seguros também, que ela cobra os seguros de trânsito e tal. O réu é muito criativo, viu? Eu vi as teses deles, eles são muito criativos, vai ter dificuldades em alguns casos da criatividade que eles falam, por exemplo, de boletim de ocorrência. Ele fala assim, esse boletim de ocorrência você fez em Minas Gerais, e esse boletim de ocorrência em Minas Gerais você fez sozinho, sem nenhum policial homologando. Se você fez sozinho, ele é unilateral. Se ele é unilateral, só você fez e não teve o poder público chancelando o seu boletim de ocorrência. Então, o seu boletim de ocorrência não vale. É um tipo de raciocínio que eles usam. Ou seja,
O policial, o guarda municipal, ele tem autoridade, legitimidade de falar em nome do público. Se ele não viu o que aconteceu, se ele não foi lá e fez uma triagem, se ele não se envolveu, ele que meio que não fez o trabalho dele. Então você fez um trabalho que é totalmente privado. E o acidentes e trânsito é um trabalho público. Umas coisas por aí. Umas coisas assim, proprietário inadimplente, falar da cobertura. Mas tem muitas súmulas do STJ que, tiram um pouquinho o cavalinho deles da chuva. Mas, essa aí você, é aquele negócio que eu estava conversando com vocês, desse livro aqui, né? Pra gente terminar aqui e fazer uma simulação. Empresarial previdenciário. Empresarial previdenciário é um ponto de vista do empregador. Você está contra o acidentado? Vamos dizer, olha, eu estava vendo aqui com o Exxon semana passada, aí eu fui aprofundar, né? Eu falei assim, cara, eu já trabalhei indiretamente na segurança do líder. Como eu faço para ir para o dark side of the force, ou seja, para o lado negro da força, né? Como é que faz para a gente ser os advogados da Caixa? Por que não? A Caixa abre uma licitação, você participa da licitação, vê se você preenche os requisitos, ele contrata um escritório para um monte de coisa. Eles precisam de caneta, precisam de obra, precisam de serviços jurídicos. E os advogados da Caixa, faz concurso, entre uns 15 advogados, não dá conta do serviço da Caixa. E aí eles terceirizam, aí eles abrem a licitação. Eu fui ver a licitação deles, né? A licitação deles se chama recuperação de crédito. O que é recuperação de crédito? Recuperar crédito é você minimizar, tipo assim, eu tenho 50 milhões de indenizações de prêmios para pagar, mas você tem que eliminar isso aqui, Você tem que fazer uma triagem para a gente pagar 10 ou 8, porque tem processo ilegítimo, tem coisa julgada, tem prescrição, puxa, muito bonito você está falando, mas já prescreveu. Vocês têm que eliminar esse processo. Então, do outro ponto de vista, se você é advogado, você pode ser contratado pelo acidentado ou pela Caixa. E quando você está pela Caixa, é como se você estivesse pelo empregador. Só que a Caixa não é uma empresa. Ela não é uma pessoa jurídica privada. Ela é uma pessoa jurídica de direito privado, só que ela é uma empresa pública, que ela tem participação do poder público. Então a diferença dela é que é diferente da pastelaria do seu Beto. É diferente. E aí, trabalhar para ela dá. Só que na licitação dela, ela cobra um negócio que eu fiquei #chateado. #chateado por quê? Porque eu sei fazer isso, mas ele me pede 30 provas de contestações nesse sentido, e 30 provas de embargo de execução e 30 apelações nesse sentido, do empregador, do lado como se eu estivesse recuperando crédito. Não precisa ser para a Caixa Econômica, mas precisa recuperar crédito, ou seja, matéria de direito civil. E aí, isso é matéria de direito civil? Eu sei, sim, eu tenho as provas? Não tenho, eu não posso participar, mas você não pode fechar as portas. Algum escritório que preenche com isso, talvez ele esteja superlotado, ele não consiga. E aí ele pode passar uma determinada quantidade de pastas para você ver se dá conta. Você não é? E aí, geralmente, essa licitação é de 50 a 100, 150 mil reais mensais. Para você diminuir, recuperar crédito para a Caixa, você eliminar processos que são processos assim. Aí aquele negócio, você está sendo do mal, igual o Darth Vader, que passa assim, lâmina nos Jedi, tudo? Não, é porque você está no ponto de vista de quem te paga. Nesse caso dos 100 mil reais mensais, se você quer um contrato de 100 mil reais mensais, o que você tem que fazer? Defender o empregador. Mas o fulaninho paga 13.500. Aí você está trabalhando para o fulaninho. Você não está contra o fulaninho, é um ponto de vista. Então isso é importante você ter isso, o advogado tem que discernir isso, porque você não está. E quando você estiver mostrando para o empresário os cuidados que ele tem que ter com a empresa dele, você tem que tomar cuidado. Por quê? Porque você não está contra o empregado. Inclusive, você nem deve pegar ações do empregado contra a empresa se você está dando orientações para o empresário. Porque senão, ele vai ver seu nome lá, vai ver você na audiência com a cara limpa e você está dando orientações que está processando a empresa dele de R$1 milhão pelo acidente de trabalho. Então, é ponto de vista. Então, quer dizer que você vai pegar esse? Você faz isso aqui, né? Você liga e desliga o botão. Liga o ponto de vista de um, liga o ponto de vista de outro.
Então é isso que vocês têm que ter cuidado. E pra gente encerrar aqui, só porque eu tô estourado, né, gente? Quanto tá o meu tempo? Não, agora tá 59. Então, vou. Ó, isso aqui, Bem, ó. Isso aqui, ó. Eu queria falar isso. Ó, isso aqui. A gente falou sobre ele. Esse tipo de ação você não pode botar de jeito nenhum, senão é perca assim, de primeira. Por quê? Complexo. Por que complexo? Precisa fazer uma perícia médica no âmbito civil. Não estamos falando da perícia médica no âmbito público, porque o público tem as políticas públicas desse povo. Não pode ser no juizado, porque o juizado precisa de perícia, laudo médico e no cível, não é no previdenciário, no cível não faz perícia. Não faz perícia contábil, não faz perícia médica, não faz perícia tecnológica, não faz nenhum tipo de perícia no cível, tem que ser na vara comum. E o que é bom na vara comum? Honorário de sucumbência. Sempre tem. Se você está pela Caixa, vai ganhar e a pessoa é pobre, não recebe os honorários de sucumbência. Se você ganhar, a Caixa é rica, a Caixa sempre tem honorário de sucumbência. Então, na vara comum, é bom. O JEC, eu participei de muitas audiências, o fulaninho ia todo, sofreu um acidente de trânsito. Eu tenho certeza que o senhor sofreu, mas o senhor entrou com ação no juizado, a ação tem que ser extinta sem resolução de mérito. Como é que é? O 300 e tanto lá, né, do CPC, 337. Infelizmente essa causa tem que ser extinta. Aí o juiz falou assim, realmente é causa técnica. Aí perde, tem que entrar com votação. Por quê? Porque o advogado generalista, ele vai entrar numa e vai olhar assim, 13.500? Ah, é louco, até 40 salários mínimos eu posso botar no juizado, não vou botar risco nenhum pro meu cliente. Aí ele não entende que precisa de perícia. Sem perícia não resolve. Finalizado? Muito bom. Aprenderam tudo? Tudo que vocês precisam saber. Aí o que vai cair na prova? As súmulas de DPVAT. Da jurisprudência da STJ. Ai, eu ri de nervoso agora. Deixa eu falar.